distrito, mas eu não podia deixar escapar essa mensagem sobre o trigo e o joio, porque ela está conectada com a mensagem do domingo que vem, que é a parábola do tesouro escondido. Então, cada culto tem uma interligação. E hoje nós vamos meditar nessa primeira parábola do reino na nossa série de leituras do ano, né, que é o ano onde nós lemos Mateus. E nessa primeira parábola do reino, nós estudamos a do semeador. E agora a parábola do joio e do trigo, onde Jesus diz: o reino do Senhor, o reino dos céus é semelhante a algo. Essa parábola tem uma coisa diferente das outras. Ela é uma parábola alegórica. Jesus vai colocar cada personagem da parábola e relacionar a alguma coisa no mundo. Diferente da parábola do semeador, semana passada, onde nós vimos que havia apenas um ponto central e não uma preocupação muito grande em mostrar o que cada caminho é aqui na igreja, o que cada pessoa é, que tipo de solo nós somos. A preocupação era mostrar que o semeador semeia em todos os solos. Hoje, a parábola do trigo e do joio é alegórica. Cada detalhe vai ter um significado e Jesus mesmo faz essa interpretação na parábola. Vamos recapitular a parábola. Ela é muito simples. O reino do céu é semelhante a um semeador, um dono de lavoura que plantou trigo. E aí vem o inimigo durante a madrugada e semeou joio. Quem vem do interior, se você conhece o joio e o trigo, principalmente quem é do sul, lugar mais frio, vai saber que o joio e o trigo, até dar a frutinha, até dar a semente, eles são praticamente iguais. Não tem como você arrancar, você tem que deixar crescer. Então, por isso que na antiguidade, quando você tinha um inimigo, nada melhor do que semear joio na lavoura dele. Por quê? O joio suga os nutrientes da terra. O seu trigo vai render menos, porque tem o joio competindo pelos fertilizantes, pelo adubo que há no solo. Essa era a tática dos inimigos. Então, quando a graminha lá, quando o trigo brotou com o joio, os empregados notaram, porque a lavoura estava irregular, não estava retinha como a gente planta o trigo. Havia plantas crescendo em toda ela. Então, o que os funcionários concluem? Olha, a lavoura não está regular. Tem trigo no meio, e eu acho que não é trigo, deve ser joio. E o patrão diz: é joio com certeza. Nosso inimigo veio e semeou joio durante a noite. O que nós fazemos então, patrão? Vamos arrancar o joio? O patrão disse: não. Não convém arrancar o joio, porque se você arranca o joio, pode arrancar o trigo junto, trigo bom. Então deixa o joio crescer e o trigo também. Na hora da colheita, que aí já dá para ver diferente a semente, na hora da colheita a gente separa o trigo do joio. E o trigo a gente guarda, o joio nós queimamos. Nessa parábola Jesus fala o quê? O semeador é o próprio Filho do Homem, é o próprio Jesus. A semente boa, o trigo, são os filhos do reino, aqueles que creem em Jesus como Salvador. Não é quem é membro de uma igreja, é quem crê em Jesus como seu Salvador. Esses são os filhos do reino, que não depende de uma filiação burocrática a uma denominação X ou A, mas depende do Espírito Santo habitar em nosso coração e nos dar essa fé verdadeira. O joio são os filhos da heresia, aqueles que o diabo implanta no reino de Deus para tentar prejudicar o trigo. Esse é o joio. E o inimigo que semeou o joio é o próprio diabo. Ele que planta a heresia dentro da igreja. Trazendo isso para hoje, toda essa alegoria que Jesus diz, isso significa o quê? Que dentro da igreja cristã sempre haverá joio. A gente nunca deve procurar uma igreja tentando buscar um lugar perfeito. Nós nunca vamos achar. E aí diz a piada que se você achar a igreja perfeita, com as pessoas perfeitas, então não entre nela porque você vai estragar ela. Quem está procurando uma igreja perfeita, na verdade você mesmo é o imperfeito da história. Não adianta procurar um lugar perfeito porque nós somos pecadores. E sempre haverá hipócritas em nosso meio. Dentro do reino de Deus, do reino de Cristo, há aqueles que ensinam falsos ensinos que não estão na Bíblia. Nós podemos citar vários.
Qual é o resultado da ação do diabo dentro do reino de Deus? O diabo não está preocupado com o mundo. O diabo não está na boate, o diabo não está num prostíbulo, não está na jogatina e nem no boteco fazendo o pessoal beber. Lá não está o diabo. Ele não está preocupado com aquilo porque vai nesses lugares quem quer. Não é o diabo que faz o marido trair a mulher, jogar na ló. Não é isso daí. O diabo não traz esse tipo de tentação. Assim. Isso é a nossa carne que traz. Não vamos botar na conta do diabo o que é nossa tentação, o que é de nós mesmos praticar esse tipo de coisa. Né? Mas o diabo, o trabalho dele é plantar falso ensino na igreja, para atrapalhar o trigo. Esse é o trabalho dele, essa é a tentação. A tentação do maligno é nos seduzir com falsos ensinos. E nós vamos ter falsos ensinos em todas as denominações. E praticamente em qualquer congregação você vai achar alguém que talvez não ensine, mas creia algo diferente do que a igreja ensina. É muito comum encontrar luteranos, por exemplo, que creem na reencarnação. Como que um luterano que professa a fé na Santa Ceia todo domingo pode dizer que eu gosto da ideia da reencarnação? Se a Bíblia condena essa ideia e não ensina essa ideia, em nenhuma parte essa ideia é ensinada. Nós temos heresia dentro de nós mesmos. Nós temos joio dentro de nós. Praticamente essa parábola transformada para um tempo moderno, poderíamos dizer que o trabalho do diabo, e sempre foi assim também, né, é mudar geneticamente o trigo e colocar genes de joio na gente. Né? Nós somos trigo com muitos genes transgênicos. Nós somos um trigo que tem joio dentro, tem heresia dentro, crê em certas coisas. Luterano ou cristão em geral, que lê horóscopo, que o dia que começa a vigência de Escorpião e o dia que termina, aonde na Bíblia é ensinado que devemos confiar nos astros para nos predizer o futuro. Você assiste um jogo da Copa com um locutor famoso e o que ele mais fala, a vitória sempre depende da cueca que o jogador está usando, dos tabus do futebol, do estádio que traz a sorte, da camisa amarela da seleção porque a azul dá azar e assim por diante. Mas a vitória nunca é da competência do técnico e dos jogadores. A superstição está em nosso meio. A heresia, o joio está dentro de nós. E em coisas até imperceptíveis. Né? Quando a gente recebe uma visita e diz para ela, saia pela mesma porta. A gente crê numa ação mágica. É uma superstição. Saia pelo mesmo local, senão você não entra. Senão você não volta. Deixa eu abrir, porque senão você não vai voltar. Sexta-feira 13, a gente fica com medo. Todas essas coisas são superstição. E há isso no reino de Deus. Isso é o de menos. A pior heresia que existe na igreja não é essa heresia que a gente pratica em casa, na internet escondido. Ninguém vai falar para o pastor, eu creio que eu sou de Sagitário e eu sou mais inteligente. Ninguém vai falar isso porque sabe que é inaceitável pela Bíblia. Mas há coisa dentro da igreja, às vezes, que se transforma numa heresia. Quando a gente idolatra um pastor, quando a gente idolatra uma pessoa na congregação, quando a gente idolatra a nossa forma de ser luterano, a forma de ser batista, a forma de ser católica, quando a gente idolatra o que nós seres humanos fazemos, a nossa música, o nosso culto, a nossa organização, nós estamos sendo hereges. Porque a igreja, o único que deve ser adorado, contemplado e reverenciado é o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Porque Deus não precisa da gente para fazer missão, apesar da gente achar o contrário. Porque Jesus disse que até as pedras Ele pode fazer falar sobre o reino de Deus. Nós somos totalmente dispensáveis no plano de Deus. Se nós estamos aqui ouvindo a palavra, se nós somos usados por Deus para levar o evangelho, foi porque Deus escolheu assim. Foi porque Ele quis, não porque Ele precisou da gente. Foi porque Ele quis usar cada um de nós no seu reino. Foi porque Ele quis plantar o trigo em nossos corações e nos fazer crescer como trigo. As heresias existem e as piores são essas que eu citei, a que a gente vê dentro do púlpito, dentro da igreja. Quando alguém diz que para ser abençoado por Deus é preciso fazer uma grande oferta ao Senhor.
a teologia da prosperidade. Quando a gente tem na cabeça que ser cristão, estar na igreja, é sinônimo de que Deus vai abençoar financeiramente e materialmente a minha vida. Aonde está isso na Bíblia? A Bíblia diz que Deus recompensa o suor. Do suor do teu rosto comerás o teu pão. Em suma, você quer ganhar dinheiro, você quer ficar rico, você quer um emprego melhor? Trabalhe, sue, queime a pestana nos livros e estude. Não vai vir de Deus nenhum real que nós temos no bolso. A gente pode agradecer a Deus pelo dinheiro que a gente ganha, porque Ele nos dá saúde, porque Ele nos dá ânimo. Mas ir lá e ganhar é do suor do teu rosto, diz o Senhor a Adão e Eva, que comerás o teu pão. É do suor do teu rosto que terás o teu carro, a tua casa, o teu apartamento, o emprego melhor e o teu diploma. Não é de Deus. Deus te abençoa de outra forma. Como que Ele abençoa? Fazendo o sol nascer, para que as plantas nos deem comida, dando saúde, dando condições para que a gente vá e sue bastante. E trabalhe por isso. Então a heresia é dizer que vem de Deus totalmente tudo que a gente ganha. A gente pode ficar aqui sentado, orar, sacrificar, vir ao culto, que Deus vai abrir as portas e eu só vou facilmente conseguir com pouco trabalho aquilo que nós queremos. A Bíblia diz ao contrário. O que a palavra de Deus ensina ao trigo? No mundo vocês vão sofrer. Ser cristão para Jesus é isso que ele fala para os discípulos e para os seguidores. No mundo o trigo vai sofrer a ação do joio, a ação do inimigo, a perseguição religiosa. Não há alívio para nós cristãos. E Lutero diz, se você cristão está em berço esplêndido, trazendo para a nossa linguagem, achando que por ser cristão está tudo bem, que você é de um país super poderoso, eleito por Deus, você tem que se perguntar sobre a sua fé. Se a sua fé é nas condições da sua vida, como acreditava o povo de Israel na época de Isaías, eles estavam bem de vida, então concluíam que Deus os abençoava, ou se sua fé está na palavra que diz o quê? Você vai sofrer por causa da sua fé, você vai ser perseguido, você vai chorar pela fé. O trigo vai sofrer a ação do inimigo e do joio. É por essa questão, é por essa profecia de Jesus, que o Evangelho é tão importante para nós. O que é o Evangelho? O Evangelho é Deus dizendo assim, por mais que vocês sofram, não tenha medo, eu venci o mundo. Eu venci quem vai fazer vocês sofrerem por causa da fé. Eu dei a vitória a vocês, eu morri na cruz para salvar a cada um de vocês, para que hoje vocês pudessem ser chamados de trigo, de filhos de Deus. Ou seja, o mais importante nós já temos. A colheita virá e nós seremos colocados no celeiro de Deus, do lado do trigo e não do joio onde será queimado. Nós somos trigo pelo amor e pela misericórdia de Deus. Se o nosso trigo vai ser menor, maior, mais sofrido, vai ter um pedaço a menos porque sofreu tanto na lavoura, não importa. O importante é que Deus assegura ao cristão que ele será semeado como trigo. Nós somos alimentados pelo sangue de Jesus na cruz e não por nós mesmos. É esse sangue que nos dá condições de crescer e produzir frutos da fé. É o Espírito Santo que habita em nosso coração, que nos dá paz em meio ao sofrimento. É o Espírito Santo que deu, como eu disse semana passada, que deu paz àqueles cristãos do Quênia que foram massacrados a sangue frio e filmados com crueldade. É o Espírito Santo que dá paz aos cristãos da Síria, que sofrem uma perseguição tremenda, aos cristãos do Iraque, que estão sendo dizimados pelos muçulmanos mais radicais. É o Espírito Santo que diz aos cristãos do Iraque, fica, permaneça e professe a sua fé, sem pegar em armas, sem tentar fazer a colheita do joio antes. Esse é o ponto principal da parábola. A joia no meio do joio. Deus deixa o joio crescer. Deus permite essas tragédias entre os cristãos e com os cristãos. Não por amor a nós, mas por amor àquele que está nos matando. Para que ele, vendo a nossa confissão de fé, em meio ao sofrimento e à perseguição, possa ser tocado pelo Evangelho e crer no Deus que nós cremos.
se nós suportamos o joio dentro da igreja e não saímos aí caçando as bruxas, vendo quem crê em horóscopo está expulso da igreja, se a gente não faz isso, é por amor ao joio, para que você creia e se arrependa da sua idolatria, do seu pecado e da sua superstição. Por isso Deus diz, não é função humana dizer quem é trigo e quem é joio. A função do reino de Deus é continuar semeando a palavra, e ela nunca volta vazia, pois ela tem o poder do Espírito Santo para mudar o joio em trigo e para tirar os genes de joio que há em nós. Por isso hoje é o dia de todos aqui serem trigo. Hoje é o dia de abandonar a heresia da teologia da prosperidade de lado, de abandonar horóscopo, de abandonar superstição, reencarnação, cartas, tarô, espiritismo e seja lá o que for. Hoje é o dia de crer em Jesus como o único e suficiente Salvador. Isaías diz, busquem ao Senhor enquanto ainda podem achar. E se nós estamos aqui, é porque Deus tem misericórdia da gente ainda e quer que a gente busque continuamente a verdade que está em sua palavra, a verdade de misericórdia. Lutero diz o seguinte sobre essa parábola. Temos que entender a época de Lutero também, que ele é bastante duro aqui. Mas ele diz o seguinte, a partir desta parábola, o quanto raivosos e furiosos nós temos sido há anos, nós luteranos e cristãos. Nós desejamos forçar os turcos na época, os muçulmanos, nós desejamos forçar os muçulmanos a crer e queremos fazer isso com a espada. Queremos queimar os hereges no fogo, Inquisição que já acontecia. Queremos colocar os judeus e ameaçá-los com a morte para convertê-los e aceitar a Jesus como Messias. Fazemos tudo isso como se fôssemos capazes de reinar sobre os corações e os espíritos das pessoas. Tornando-nos assim, achamos que fazemos com que eles se tornem piedosos e direitos a ferro e fogo. Mas há algo que só a palavra de Deus faz. Com assassinatos, separamos as pessoas dessa palavra poderosa, de modo que não podemos mais trabalhar com pessoas mortas. Matamos assim o seu corpo e o seu espírito num duplo assassinato, na medida em que se encontra em nosso poder essas pessoas. Lutero diz, a conversão do ímpio, do joio em trigo, não é a ação dos seres humanos, é a ação de Deus, é a ação da palavra. Nós não devemos olhar para o lado caçando os hereges, mas devemos olhar para o lado semeando o trigo, semeando a palavra de Deus e tendo misericórdia do joio, orando para que o joio se transforme em trigo. Isso aconteceu há 1800 anos atrás, quando os cristãos eram mortos no Coliseu, sem lutar, sem dizer um ai. Muitos romanos pagãos se convertiam ao cristianismo porque viam que os cristãos não reagiam diante dos gladiadores e aceitavam a morte louvando ao Senhor Jesus. Deus, com dor no coração, Ele permitiu a morte dos seus filhos. Ele colheu aquele trigo antes do tempo, por amor ao joio que os matava, que os perseguia. Por isso, meus irmãos, estejamos prontos a ser usados dessa forma por Jesus, se um dia necessário for. Pois Ele deu a vida e derramou o seu sangue para nos libertar e nos transformar em trigo. Nós também podemos sacrificar um pouco do nosso dinheiro, do nosso tempo e da nossa vida, para que as pessoas que ainda são trigo, que ainda são joio, possam vir e se transformar em trigo pela ação da palavra de Deus. Essa é a fé cristã, essa é a fé católica antiga, essa é a fé luterana, essa é a fé de todos aqueles que creem em Jesus como único Salvador e único semeador de trigo neste mundo. E é nessa fé que nós nos apegamos hoje e sempre. Amém.